Limpou a jogada, vem por dentro, ajeitou para Neymar, entrou, bateu, é gol! Gol! Santos! Santos! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Santos! Santos! Boa noite, nação, torcida santista da Baixada, de todo o Brasil e do mundo, porque o alvinegro praiano não tem fronteiras. Estamos começando hoje o primeiro programa Conversantes. É um programa do torcedor santista para falar com todos, do nosso linguajar, do jeito que a gente conversa na roda, depois do futebol, no bar, na esquina. É isso que a gente quer, ouvir vocês. Nós vamos falar o que a gente conseguir de informação, o que está saindo na imprensa e na notícia. Eu vou apresentar para vocês a mesa que vai estar trabalhando com a gente toda segunda-feira a partir das 21 horas. Eu sou Álvaro Hermida, o apresentador do programa. Vou passar a palavra para o André Lucas. Boa noite, André, tudo bem? Boa noite, Álvaro, boa noite a todos. É com muito orgulho que a gente começa um primeiro programa, né? A gente está com uma expectativa altíssima. Lembrando que a gente é a voz da torcida, da arquibancada que representa o Santos hoje. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo. Durante o programa a gente vai comentar, vamos citar as pessoas que estão assistindo a gente. E eu espero que seja o início de um programa de muito sucesso. Eu conto muito com vocês que estão acompanhando a gente daí. E eu espero, mais uma vez, que seja muito sucesso esse programa. Tamo junto. Obrigado. Legal, André. Agora vamos falar com a Débora Vaz. Tudo bem, Débora? Boa noite. Tudo bem. Está nos assistindo. Estou muito feliz de estar participando desse programa. Espero que gostem do programa, né? Mandem perguntas, questionem, cornetem. Estamos juntos aí para falar um pouquinho do Santos Futebol Clube, né? Sou sócia desde 1974, ex-conselheira do Santos, e agora estou participando aí com esses garotos aí, esse time, estou nessa bancada. Espero que gostem. Obrigada. Legal, Débora, seja bem-vinda. Presença da mulher no futebol, cada vez maior. Agora, Gilvan Ferro, tudo bem, Gilvan? Boa noite. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Estado Santista, que está acompanhando a gente na internet. É um prazer participar dessa bancada. É um prazer ajudar a criar um espaço onde o assunto seja o Santos, que o de Santos seja o centro, seja o cerne do programa. Para mim é uma honra estar aqui, é uma honra ter recebido o convite, uma honra fazer novas amizades, falar do nosso glorioso. E participe, se inscreva, comente. Nós estamos aqui à disposição de vocês para informar, para debater, para conversar, tornar o Santos um assunto mais acessível para aqueles que não encontram na mídia convencional aquela atenção que nós gostaríamos para o nosso alvinegro, nosso glorioso Santos Futebol Clube. Beleza, Gilvan. Agora, Roberto Pires, a experiência de mais de 30 anos na Vila, né, Roberto? Então, em primeiro lugar, agradecer a vocês pelo convite. Creio que estamos iniciando um programa que vai ter muito sucesso. Estou acompanhado de pessoas que amam o Santos, que gostam muito do Santos. Peço a vocês também que estão nos vendo agora,
que participem e façam as suas perguntas, os comentários que a gente vai fazer aqui. Todo mundo aqui gosta muito do Santos. Estamos à política, sim, falando do clube, do Santos Futebol Clube. E esperamos que a gente tenha um êxito muito grande nessa quarta-feira, e a gente vai falar de muito assunto aqui. Mais uma vez, obrigado, e estar ao lado de pessoas e criar novas amizades. Um abração. Roberto, obrigado. Vamos começar. Nós vamos falar de diversos assuntos hoje. Vamos começar falando da gestão, novo presidente, falar do jogo mais importante do Santos na temporada, que é a semifinal contra o Boca Juniors, e outros assuntos, Sereias da Vila, e etc. E vocês podem mandar pergunta, sugestão, comentários e críticas aí ao vivo. Okay? Vamos lá. O Santos acabou de assumir o presidente Andrés Rueda. Já resolveu, antes dele assumir, 2 problemas da nossa zaga titular, que é o Luan Pérez e o Lucas Veríssimo. E ele assumiu para o triênio de 2021 a 2023. E ainda tem muitos desafios pela frente, como essa dívida na FIFA, que impede o nosso peixe de registrar jogadores, e outros problemas mais que nós estamos cansados de ouvir e saber pela imprensa. Ô, Gilvan, o que você espera dessa gestão do Andrés Rueda, que agora ele já assumiu oficialmente, inclusive já teve negociação com o zagueiro? Olha, eu crio muita expectativa. Eu acho que é fundamental nós deixarmos de lado a política nesse instante, torcermos pelo bem da gestão. Basta lembrar que nós tivemos, passado recente, 3 gestões desastrosas. Tivemos o Odílio, tivemos o Pérez, tivemos também o Modesto Roma. E eu creio que o Santos ele não merece outra gestão catastrófica, outra gestão que traga prejuízo para o clube. Então, para o bem do Santos, eu torço e espero que ele consiga colocar em prática tudo que ele aprendeu na sua vida profissional para o da gestão. Tem algumas ressalvas, obviamente. Alguns se preocupam. Mas eu espero que, no final dos olhos, a gestão traga bons frutos, tanto para a questão de dívidas, quanto para a razão da nossa existência. Isso aí. Débora, você com experiência já no conselho, o que você acha? O que você espera do nosso novo presidente na nova comitê de gestão que ele criou? Eu conheço o Andrés Ruedas, né, do Conselho Operativo, parte, né, da gestão. É um cara íntegro, sério, né, independente de quem a gente votou. Eu tô que nem o Divan, eu torço para quem está no comando, né? Se foi meu candidato ou não, eu torço por ele, acredito nele, confio, acho ele uma pessoa séria. Ele sabia, não só ele, como os outros 5 candidatos, né, sabiam da dificuldade, da dívida que está em quase 700 milhões, sabia de tudo isso, né? Então, e ele é um cara, um empresário, prático, enfim, ele tem condições de cuidar bem do Santos, espero que cuide, a gente vai estar aqui cobrando, né? Mesmo do lado de fora, a gente vai estar cobrando. Tem um conselho 100% dele, da chapa dele, o que facilita e muito, né? Na minha opinião, facilita. Não acho bom para o Santos ter um conselho uma chapa só. Mas acredito nos conselheiros dele, também conheço alguns, né? Porque só ficaram, se não me engano, 30 e poucos conselheiros, o restante, né? São todos novos. Mas acredito que vai fazer uma boa gestão, sim. Tem tudo para dar certo. Torço. André, você, como todo santista, o que você espera? Já que agora, aparentemente, ele tem uma certa unanimidade no conselho, o que você espera que ele faça nesses anos, nesse triênio aí à frente do nosso Santos? A gente espera que ele faça tudo que não fizeram na última gestão, porque o Santos acho que não aguenta mais uma gestão catastrófica com questões. A gente precisa de gente ali que esqueça um pouco o poder, né? Porque o que a gente vê são pessoas que estão ali atrás do poder, que caem de paraquedas na presidência e vira presidente, não sabe o que vai fazer. Então, eu pelo pouco que eu vejo do Rueda, que eu conheço,
o Rueda, eu sinto que vai ser uma gestão boa. Eu fico um pouco preocupado ainda na questão... a gente sabe que ele fez um empréstimo para o Santos, né, enquanto candidato ainda a presidente. Então eu fico um pouco preocupado, eu quero tentar entender como é que vai ser feito isso, porque lembrando que ele é o credor, né, dessa dívida, então como que ele vai pagar essa dívida, se ele vai pagar ou não, porque ele é o presidente, então é ele que tem que pagar para ele, é um pouco confuso isso. Então, mas o mais importante é que depois dessas eleições agora que tivemos voto online, eu acho que os sócios eles estão mais... afim, eles estão mais por dentro do que acontece com o clube, tanto que a votação online teve uma repercussão muito grande, muita gente pôde votar, escolher, então ele foi eleito democraticamente, isso é muito bom para o Santos, mas é mais importante isso, que o sócio realmente ele entenda que ele tem participação no clube e ele precisa fiscalizar. Então não dá mais para a gente aceitar esse tipo de gestão da pessoa o presidente que entra sabendo que o Santos deve X e quando ele sai o Santos deve 2 vezes mais. Então não tem como, o Santos não consegue mais aturar, não consegue mais suportar uma gestão igual às gestões anteriores, né? Então eu torço muito para que ele consiga tirar esse tanto de transfer ban, de punição que o Santos vem sofrendo, que a gente não aguenta mais. Como torcedor, a gente está realmente preocupado, mas torcendo muito, muito mesmo para que ele tenha sucesso nessa nova empreitada. A gente espera que ele consiga dar pelo menos um jeito aí, arrumar um pouco a casa, que a gente sabe que está bem bagunçada. Legal, André. Eu vou falar um negócio para você. Eu confesso que em determinado momento eu agradeci esse bloqueio. Porque nós íamos receber uns jogadores aqui que não é fácil. Foi um reforço não poder contratar ninguém. Eu falei que foi uma bênção. Esse transfer tem sido uma bênção pro Santos. A gente se livrou de alguns jogadores que, graças a Deus, não vieram, né? Eu vou além, viu? Eu acho que tinha que colocar o transfer ban no muro. Porque se você for olhar a lista de jogadores que estava treinando no Santos e o que eles fizeram posteriormente nos clubes para onde eles foram... Sim. Olha, um reforço tremendo. Mas eu acho contrapartida também que a gente não pode deixar. A gente sabe que a gente conta com a base, né? A base sempre salva, mas não dá para confiar. A gente está numa semifinal de Libertadores. Então, não dá para a gente achar que não pode contratar jogador, o Santos vai se virar com o que tem. A gente precisa também trazer jogador, pensar, estudar agora com o Ruedas. Eu acho que a gente consegue pensar e fazer contratações boas e pontuais, né? Exatamente. Roberto, e você? O que você acha dessa novo presidente, dessa fase? O que ele pode trazer de bom para o nosso torcedor? Então, assim como a Débora, eu participei do conselho esse último triênio aí. Não foi muito fácil para a gente, né, Débora? Mas a gente conseguiu algumas coisas que foram muito favoráveis, né? A lei do Profut, o próprio impeachment do presidente, porque já estava uma situação insustentável, né? E eu torço muito pelo Rueda, tá? Eu acredito que eles estão com uma equipe muito boa, o comitê gestor também tem pessoas lá capacitadas, o trabalho é árduo, como o André agora falou aqui, a gente fica só meio confuso, eu fico meio confuso com essa situação do empréstimo que ele fez, porque ele hoje é presidente, ele é credor e ao mesmo tempo ele é devedor. O Santos não tem dinheiro em caixa hoje. A gente já tem escutado que tem algumas premiações aí atrasadas, 13º jogador atrasado, né? Até onde a gente pôde apurar, quer dizer, o dinheiro não tá no caixa. E a parcela que ele tem a receber é logo agora em janeiro. Então, assim, como é que vai ser feito essa movimentação? Vai tirar numerário ordinário do clube para pagar? Então, eu acho até importante, já que teve uma transparência enorme nas eleições, e muito importante o que já foi colocado aqui na mesa, porque o voto à distância representou muito até para que ele ganhasse a eleição, porque a votação à distância foi maior do que na Vila Belmiro. Então, eu espero que eles consigam, no primeiro momento, deixar o grupo tranquilo para que possa jogar esses 2 jogos aí, que é muito importante.
O Santos, além do fator de passar para a final, é muito importante no sentido da premiação. A premiação da Libertadores, o Santos passando, ela vai entrar um numerário para o clube que vai ajudar muito nesse momento. Então, eu espero, eu acredito que a gente tem que acreditar, porque não dá mais para ter as gestões que a gente teve com o Modesto, com o Odílio, com o próprio Pérez, né? Não dá para mais continuar desse jeito. O Santos, ninguém aguenta mais. E, por outro lado, o torcedor agora, o associado, ele fique mais atento para as coisas, porque a gente teve uma grande possibilidade, em 2018, de ter até mudado com a saída do Pérez, que já sabia, a gente dentro do conselho já sabia como é que estava andando a coisa dentro do clube, mas, infelizmente, na Assembleia Geral, não conseguimos tirar, ele continuou, e aí virou o que todo mundo sabe. Então, espero, Rueda, espero que você com a sua equipe aí faça um bom trabalho e que a gente possa chegar daqui no dia 31 de dezembro de 2021 participando de todos os campeonatos, estando bem no Brasileiro, no Paulista, enfim. É isso que eu espero como sócio e como torcedor. Legal, Roberto. André, fala pra gente o que a torcida está comentando aí, por favor, pra gente dar andamento, agradecimento, a participação do torcedor. Sim, ó. Aqui no nosso canal no YouTube tem o pessoal da Tubarões Brasil mandando uma boa noite para todo mundo, Carlos Manuel da Silva, o Leandro Gonzaga, Felipe Mendes, que está aqui falando da Débora, que a Débora está participando, Valéria Mendes também. Obrigado, Fê. Valéria. Tem a Bruna Vitória também, que está acompanhando a gente. Milton Teixeira apareceu aqui, grande abraço. Minha tia, Lúcia Félix, um beijo. Cara, Viçosa, Minas Gerais, chegamos em Viçosa, hein? Opa, Minas esse é meu Gerais. amigo, hein? Valeu, Gabriel, Legal. grande abraço. Temos aqui também, eu não tô achando, mas acho que tem um rapaz de Bragança que tá assistindo a gente de Bragança também, muito legal a participação de todo mundo. Obrigado por estarem acompanhando O aí de a gente, Bragança é galera. meu filho, tá? Ó, legal, hein? Tem a mulher mais linda do mundo tá vendo isso daqui, Fabiana Zaitum, minha esposa. Ó, aí sim. E o Carlos Manuel, meu namorado. Hoje ele vai chegar, a porta vai estar vai estar florida hoje. Hoje a comida vai estar aqui. A gente já viu que tem uma pergunta, a gente vai deixar um pouco mais pra frente, tá? Do Gabriel Pereira, tá, Gabriel? Nós não vamos esquecer, não. Já vi aqui a sua pergunta pra bancada, mais pra frente a gente volta nela, tá ok? Vamos passar pro segundo tema de hoje, que é o seguinte. A pauta estava pronta, a gente teve que dar uma atualizada, que hoje já foi assinada a venda do Lucas Veríssimo para o Benfica por 6,5 milhões, que vão ser pagos em 3 parcelas, sendo que a primeira é agora, uma segunda parcela em dezembro ainda de 2021 e a terceira em dezembro de 2022. O Santos vai receber no momento aproximadamente 14 a 16 milhões, dependendo da cotação do euro, certo? E é o seguinte, só que ele fica até o final da participação do Peixe na Libertadores. Pode ser agora na semifinal ou dia 30 de janeiro. Isso já está em contrato. Porém, em contrapartida, para a gente ter a dupla de zaga, o Santos renovou o empréstimo do Luan Pérez para esses 2 jogos da semifinal, com um adendo de obrigação de compra se o Santos for para a final. E parece que está fixado em aproximadamente 3 milhões de euros, o que dá quase 20 milhões de reais, a compra do Luan Pérez. Eu queria saber, Roberto, o que você acha disso? Nós fizemos um bom negócio com os 2 zagueiros, se um foi bom, se o outro não foi bom. Qual que é a sua opinião dentro dessa negociação com a dupla de zaga do Santos? Bom, do Lucas Veríssimo eu vou... o Santos está vendendo uma Ferrari em grandes prestações, né? Porque eu não dá para entender o Benfica. Eu acho que até ele meio, entre aspas, menosprezou o Santos, porque eles compraram um jogador do Grêmio à vista. Eles pagaram à vista. Lá o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha. Então, assim, me desculpe, né? Aí ele vem buscar o Veríssimo aqui e aí eles querem pagar em 3 anos. Isso, bom, isso a gente no próprio conselho, em votação, era 5 parcelas, né? Aí virou 3. Né? E com ida imediata. Mas, por outro lado, também, o Veríssimo já quer sair. Então, quando o cara já não quer mais ficar no clube, está se negando até entrar e vestir a camisa do Santos para jogar, me desculpe, vá com Deus. O Santos fez muito por ele, né?
Agora, do Luan Pérez é o seguinte, né? Luan Pérez, o Santos está meio assim, pegou ele para compor a zaga e eles fizeram uma proposta meio... vocês querem o empréstimo dele? Então compra ele no final do empréstimo. Então, 3 milhões, eu te pergunto, nós não temos dinheiro, mas nós temos dinheiro para comprar o Luan Pérez? Essa é a minha pergunta. Olha, posso falar? Vamos lá. Eu até divergi de algumas pessoas durante o dia sobre esse assunto do Lucas Veríssimo. Eu acho que o Lucas Veríssimo tem futebol para valer uns 10 milhões de euros. Eu não acho que vale mais do que isso. Por causa da idade. Se não me engano, ele já teve lesão no joelho. Se não me engano, ele já teve. Já que você falou na idade, só para complementar, o Lucas Veríssimo tem 25 e o Luan Pérez 26. Pode ser. Então, mas vamos um pouquinho mais para trás. Durante todo esse ano, esse último ano da gestão Pérez e gestão... Eu vou fazer uma pergunta. Quantos atrasos salariais teve durante esse ano? A gente Vários. não tá com muita moral, digamos assim. Mas desculpa, eu acho que o Lucas Veríssimo está sendo um pouco... Não sei se a palavra certa é imaturo, mas ele tem futebol para ir para um time... O Benfica, até me lembrou aqui o Felipe Mendes, ele colocou, a gente falando sobre valores, ele colocou que o Benfica é um time conhecido como ser um time caloteiro aí, hein? Sim. Porque comprou o Cebolinha lá à Sim. vista, mas comprou o Pedrinho também do Corinthians e não pagou. E não pagou. Né? Não, gente. Então, Não. a gente tem que... A gente tá vendendo o Lucas Veríssimo por 3 vezes e anos. Se fossem 3 meses, a gente poderia entender, vamos ter um fluxo de caixa e tudo mais. Mas assim, a gente tá vendendo em 3 anos. Tudo bem que o Santos precisa de dinheiro agora, mas eu acho precipitada essa venda dele. Então, eu já vou discordar dessa questão do Pedrinho. Mas, imagina só, se nós temos um imóvel, se a gente deixa de pagar condomínio, deixa de pagar IPTU, uma hora a gente vai perder o direito de propriedade sobre ele. Sim, sim. Certo? Em janeiro ele poderia ir embora. Agora. Na gestão, se não me engano, do Odílio, e na gestão do Odílio, nós perdemos alguns atletas, inclusive para o Palmeiras, por falta de pagamento de salário. Sim. Né? Então, imagina só, a gente não está cumprindo com a nossa prestação na relação de trabalho. Sim. Certo? É claro, nós somos santistas, eu sou santista, eu vou sempre preferir e defender a visão do clube, mas a gente também não pode fechar o olho para algumas coisas. A gestão passada prometeu, não cumpriu. Então, nós temos um jogador que jogou a sua carreira inteira no Santos, certo? No último ano, só levou calote, entendeu? Antes do Rolo assumir, se eu não me engano, tinham 3 ou 4 salários atrasados, mais direitos de imagem. E direito de imagem é muito... Certo? Muita coisa. Você fala assim, mas o jogador de futebol ele ganha muito. Mas a carreira de jogador de futebol é curta. Ninguém sabe se amanhã ele vai estourar o cruzado e não vai mais conseguir contrato nenhum. Certo? Então, eu acho que o timing para ele escolher essa rebeldia toda foi errado. Certo? Esse é o ponto. Eu acho que o timing foi errado. A gente tá numa semifinal de Libertadores. Exatamente. Não era momento. Porém, eu acho que a gente não pode também falar assim, a gente vai colocar o cara no banco. Uma hora o cara vai ceder. A gente vai colocar o cara no banco, ele vai começar a diminuir o valor dele ainda. Entendeu? Então, o Santos que está com o Pires na mão, um atraso salarial, vem a proposta do Benfica, o jogador Jorge Jesus deve ter ido na orelhinha lá do Veríssimo. Com certeza foi. Então, a gente fica numa situação difícil. Então, eu não acho que o negócio foi dos piores. Eu acho que a gente poderia ter conseguido um pagamento à vista. E só para arrematar aqui, o caso do Pedrinho, o André Sanches, o presidente do Corinthians, disse que a primeira parcela do Pedrinho era para esse ano. Então, ainda não pode se considerar um time caloteiro porque eles... eu tô por fora porque eles aceitaram esse tipo de negócio. Mas eu não acho tão ruim a venda, ainda mais conseguindo que ele jogue nessa reta final de Libertadores. Para falar bem da verdade, eu acho ele um bom zagueiro, não tão excelente, e sinceramente acho que a gente vai abrir espaço, igual depois a gente vai entrar, igual aconteceu com o goleiro, né? Todo mundo ficou nervoso quando deixamos vender o Vanderlei, aí veio o Everson, ninguém nunca gostou muito, mas ficou pé quando ele quis ir embora.
E agora o Vladimir se machucou e nós achamos 2 excelentes goleiros aqui na E base, a gente valorizando o nosso preparador de goleiro, o tem o Arzu. Alex aí na zaga também pedindo passagem, Exato. né? Tem o Tem Sabino voltando de empréstimo. Também no coxa, Também. E foi renovado o contrato dele com o Santos, se eu não me Legal. engano. O Sabino. Tem alguma coisa assim? Débora, o que você achou? Eu acho que foi um bom negócio. O jogador já estava descontente, né? O Santos está precisando de dinheiro. Antes eles iam pagar o mesmo valor em 5 anos, né, Roberto? Era 5 parcelas. Agora eu não. Em 5 anos. isso 5 mesmo. anos. Agora vão ser menos. E eu acho que foi um bom negócio, sim. Eu acho. Essa birra de jogador eu não concordo, porque assim, ele é funcionário do clube, né? Independente, né? Que nem o Pérez alegava que não tinha dinheiro, mas gastava com cartão corporativo, gastava com N coisas, né? Então, assim, dinheiro no fundo até tinha, né? Algum tinha, porque ele gastava bem no corporativo. Mas eu acho que chegou a hora dele, eu acho que foi um bom negócio, sim. Como a gente citou, eu acho que foi o time dele de falar que não vai jogar. O Santos, o Santos não vinha bem no Brasileiro. Teve aquela... quando ele falou que não ia jogar contra o Grêmio também. Então, assim, poxa, a gente vinha de um jogo difícil. Seria um jogo difícil para o Santos. E ali eu senti que o time estava fechado. Então, de repente, tá todo mundo junto. Poxa, a gente vai enfrentar... Passamos agora por uma pandemia, atraso de salário, corte no salário. Tá todo mundo junto. Todo mundo passou isso junto, todos os jogadores. E de repente um deles levanta e fala assim, tô abandonando o barco, tô indo embora. Então, assim, é complicado. Concordo que, como o Gilvan mencionou, falhamos, a diretoria do Santos falhou com o jogador, que ele teve várias promessas, ele teve promessa da Rússia, promessa da Itália, né? E vendia, não vendia, ia, não ia. Claro que isso, ele é um funcionário do clube, ele é jogador, ele quer fazer a carreira dele e tudo mais, mas eu acho que o time que ele escolheu para sair agora, para bater o pé e falar, não, eu quero ir embora, não vou jogar, calma lá, amigo, você é funcionário do clube, você tem um contrato, né? Você tem que cumprir o seu contrato. Justamente, ele tem um contrato com o clube, só que é o que vocês comentaram, o momento que ele lançou essa situação aí, graças a Deus que o elenco, né, tá bem fechado. Não foi no tá, né? Tá bem fechado, não respingou nada, mas poderia ter prejudicado o elenco, né? O Rolo, apesar de todo mundo falar do Rolo, conheço ele, mas não tenho uma grande amizade com ele. Mas o Rolo estava vindo já buscando alternativa para pagar, enfim. Então, assim, eu acho que também vai um pouco da consciência do jogador. Ele está desde moleque no Santos, né? Quem acompanha a carreira dele, sabe que quando ele entrou num amistoso contra o Benfica na Vila Belmiro, ele fez 2 pênaltis. Então, quem viu o jogo se lembra muito bem que ninguém acreditava nele, era um garoto, como hoje tem outros garotos que podem vir subir para a zaga, tem um agora que é o Kaique, né? Kaique, que é uma promessa. É capitão da seleção de base. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, né, como todo mundo fala, o raio sempre cai aqui, né? Essa água então, assim, a minha opinião é essa. Desculpe. Mesmo porque a gente estava no conselho e o contrato dele também ia terminar em janeiro. Porque aconteceu com o Gustavo Henrique, foi embora de graça. Porque não tiveram capacidade, a gestão de renovar. O contrato se renova 6 meses antes de vencer, ou até 1 ano. E não fizeram isso com o jogador. Na verdade, é perigoso deixar 6 meses antes de vencer, Sim. porque ele pode assinar, né? Ele pode assinar o pré-contrato. Ele pode assinar o pré-contrato. Então, eu só discordo na parte do ele tem contrato para cumprir, porque eu acho que assim, a gente aprende que o contrato é uma relação bilateral. Né? Então, advogado, a gente não cumpriu com a nossa parte do contrato com ele. Então, assim, eu acho que ele, por questões morais, não morais, morais é difícil, me perdoe pela palavra, mas eu acho que por questões emocionais, pelo carinho, por gratidão, ele poderia ter esperado acabar o campeonato. Esse é o ponto. Não ficar com birrinha para jogar contra o Grêmio e depois, quando acaba o jogo contra o Grêmio, a gente vai enfrentar o Boca Juniors e o camarada vai para frente da TV falar: cumpri a minha parte, deixei o time na semifinal. Meu amigo, não, parte nenhuma você cumpriu como jogador. Né? Como
trabalhador, a gente pode até falar, não, eu quero sair e tal, tudo bem. Mas eu acho assim, por ocasião do Santos ter revelado ele, o Santos ter dado suporte durante toda a carreira dele, eu acho que o mínimo é esperar um pouco. Espera um pouco, Tava dá tempo. em vias de eleições. Sim. Né? Não era momento. Não era Também, momento para isso. Mas, ó, né? como citou até o Carlos... Mas você lembra que o Rolo veio e falou que ele poderia denunciar o contrato por causa dos atrasos salariais? Sim. Lembra disso? Como Isso também eu acho aconteceu, né, na saída do Sacha, do Everson. Ele ia pelo mesmo caminho. É que o Sacha e o Everson foram feitos acordos, né? Sim, Mas se a eles gente for estavam lembrar do buscando isso, Arouca, do Nossa, Aranha, tem um monte. se não me engano, o Mena também saiu do lateral. o lateral, pelo amor de Deus, né? Ainda bem que saiu, né? Ó, Coisa horrorosa. Como citou aqui também Por isso que o nome dele é Mena. o Carlos Manuel aqui no YouTube, ele falou que não adianta ficar com o jogador insatisfeito. Isso Exatamente. é claro. Então, assim, se ele quer sair, pra gente como torcedor, óbvio que a gente não quer. Eu, particularmente, não considero um excelente Insubstituível. zagueiro. Mas, assim, a gente tem uma zaga titular, que é o Veríssimo e o Luan Pérez. E correu-se o risco do Cuca perder os dois. Pro jogo mais importante do mais ano. importante do ano, exatamente isso. Contra um adversário cascudíssimo. Só que também não adianta ele entrar fazendo corpo mole, vai implorar pro jogador, poxa, não, calma. Então, esse é meu ponto. Concordo com o Carlos Manuel aqui, falando que não adianta a gente insistir, ele tá com a cabeça já na Europa. E também a gente está precisando de dinheiro, né? Exatamente. Vai ser bom pro clube. O Orlando Parra está falando aqui, já tem previsão da redução da folha salarial do clube? Não sei não, Parra. Olha, eu não vi nenhuma notícia hoje, só referente à administração do clube, que a gente leu aí pela internet, no site do próprio GE, é que ele vai manter, pelo menos até o final da Libertadores, o diretor e o superintendente de futebol. Então, acho que por hora ele não vai mexer. Eu acho que essa parte do futebol ele vai deixar ainda um pouco. E mais uma vez, falando de momento, eu acho que não é momento. Ele assumiu agora, a gente tá numa Tem semifinal muita de coisa Libertadores, pra ver também. com um time totalmente improvável, que pregava que o Santos ia lutar para não cair. Todo ano parece que é isso, né? Que o Santos vai lutar para não cair. Cara, a gente tá numa semifinal de Libertadores, contra o Boca, e com chance, não é uma zebra. O Santos não chegou ali como uma zebra. O Santos tá jogando bem. Então, eu acho que não é momento dele tentar mudar, reestruturar o clube agora. Ele vai ter tempo de fazer isso, ele tem 3 anos aí pela frente, a gente espera que aconteça, porque tá precisando, mas eu acho que ainda não é momento pro Rueda fazer isso. Se me permite, a gente às vezes critica, né? A gente tem um olhar crítico sobre o que está acontecendo no clube, mas é de se elogiar o fim de gestão do Rolo e também a preocupação do Rueda em manter o pedido em realizar o pedido do Cuca, que era manter a zaga titular. Sim. A gente tem que entender que o preço do Lucas Veríssimo não é o que ele realmente vale. As parcelas vão se perder. Gente, a gente está em vias de disputar uma semifinal de Libertadores da América. E a gente precisava da nossa zaga. É verdade. Então, deu-se o jeito. Né? A gente fala a obrigatoriedade de compra do Luan Pérez, mas o Luan Pérez vale tudo isso? Olha, é questionável, mas ele é um bom jogador. E é novo. Eu, honestamente, achei que fosse mais velho. Então, nesse ponto... Antes de ler a notícia, eu achei que ele tivesse uns 28. Na base do Pitu ele tem 26. Então, ainda... anos. E até pouco tempo atrás, ele no brasileiro, ele não fazia falta. Tinha um alto índice de desarme sem falta. Né? Eu acho que o jogo aéreo dele deixa a desejar. Mas ele é um bom jogador. Entendeu? A gente chegou aonde a gente está com ele, com o Veríssimo. Exato. Então, o Cuca fez um pedido de manter os dois. Então, o esforço foi feito para que o setor esportivo não tivesse essa perda. Então, a gente tem que colocar esse balanço e elogiar o trabalho do Rueda. E quanto à pergunta do internauta, eu esqueci o nome dele, Orlando, é Parra, é isso? O Parra. Isso, Parra. Eu acho que a revisão de contratos vai ser feita após o Brasileirão, após a Libertadores, quem sabe após o Mundial, que começar, né? O 2021 do futebol. Fevereiro, fim de fevereiro. Quando a pandemia, tudo se modificou. Exatamente. Tanto é que vários contratos foram automaticamente prorrogados por 2 meses. Sim. Né? Então, essa questão de redução de folha salarial, acho que a gente vai ver mais para frente mesmo. Agora, o foco da diretoria, eu acho que é outro. E na verdade eles começaram hoje, né? Oficialmente começou hoje, né? Não, mas ele... Então, assim, não, ele o que já o Gilvan tinha... falou, eu acho que já foi essencial eles segurarem o plantel, o grupo. Não, sim.
para jogar os 2 jogos aqui. Mas assim, né? tem muita coisa ainda para ver, Contra muita... o Boca. E o do Luan Pérez, ele é um bom zagueiro. Inclusive, ele é um jogador que pode ser utilizado em outras posições. Ele já foi lateral, ele inclusive vai ao ataque, não vou falar assim, mas em termos assim, pareceu o Antônio Carlos, que vai carregando a bola até a linha de fundo, faz o passe, faz cruzamento. Quer dizer, ele é um bom jogador. Ele não se apavora com a bola no pé. Sim, ele não é apavorado. Posso mandar um abraço aqui? Pode, claro. Pessoal, Lucilene, o Paulo Roberto Marçal, o Marcos Vinícius Rosa, pessoal lá da Tusa. Minha querida Tusa. Legal. Né? Obrigado aí pela participação de vocês aí. E o Carlos Manuel aqui, não esqueçam que essas promessas de ir para a Rússia e Itália sempre foram promessas de seus empresários. Bem pontuado, Fica Mas é assim, né? Fica no ar. Isso eu levo a relação do jogador com o clube como um casamento. Ele já não queria. Ele o já valor, tem e jeito. questão de preço é também Não tem momento. jeito. É igual tu vai vender uma moto, um imóvel, tem 3 valores. O que vale, o que te paga e o que tu quer. Exatamente. Na verdade, é o que o Santos precisava. Eu acho também, Precisa. particularmente, poderia ter pego melhor, mas no nosso momento, para a ocasião, acho que foi a melhor coisa. O mais Entendeu? importante é que a gente conseguiu manter a zaga titular. Exato. Porque a gente tem um menino muito bom, que é o Alex, mas lembrando, mais uma vez, a gente está numa semifinal de Libertadores contra o lógico. Boca. Então é importante a gente manter esse time. Não dá pra mexer, não dá pra É, arriscar, de eu perder. não mexeria. E assim, o Cuca, ele merece o nosso crédito Opa. aqui, porque ele vem fazendo um trabalho muito bom. Algumas pessoas duvidam ainda do trabalho dele, mas ele pegou, né, um Santos muito difícil, veio do Gesualdo, com pandemia. Então, assim, na minha opinião, o Cuca vem fazendo um trabalho bom e o mínimo que a gente pode fazer é falar pra ele assim, ó, o time tá aqui, eu quero que vocês joguem tudo que vocês sabem. Eu posso jogar a sementinha do mal? Pode. Advogado. Pode, depois eu vou mudar de assunto, hein? Vambora. Vamos mudar de assunto. Não, vou jogar. Não, mas ainda nesse assunto aqui. Eu vou só deixar um negócio no ar aqui que muita gente vai me criticar. Nos dados individuais, de desempenho individual, o Sabino, num time desarrumado igual o Coritiba, tem uma média de atuação superior à do Veríssimo no time do Cuca. E ele vai voltar, né? Eu vou discordar de você numa coisa. O goleiro que mais fazia defesa difícil 2 anos atrás era o Vladimir no Avaí. E eu não quero ele no gol do Santos. Eu acho que a gente... Mas... Eu, particularmente, não conheço futebol do Sabino, acompanhei muito pouco os jogos do Curitiba. Eu tenho visto os jogos Mas, dele. assim, será? É uma aposta. Será que no Santos ele vai fazer tudo que ele eu vinha vou te fazendo no falar um Curitiba? negócio, ele joga muito no Curitiba. É mesmo, vou confiar em você, hein, Então, às vezes Roberto. vem pro Santos e já Olha, não joga. O último jogo do Curitiba, o Curitiba perdeu agora por... Ele perdeu um pênalti, eu acho, não foi? Foi. Então, o pênalti. não, mas eu acompanho o jogo. Cara, o lançamento que ele faz da zaga para fazer a conexão com o pessoal nas pontas e no próprio no centroavante, bola no pé. Todas. É bola no tenho pé. Um pouco de medo de Quando ele de vier, zagueiro nós vamos que sabe saber que tem lançar, viu? jogador que... E no futebol de hoje, quem sai com a bola é zagueiro. Sim. Esse zagueiro rebatedor tá Tem acabando. técnico querendo que o goleiro saia com a bola e tá vendo o que acontece por aí, né? Pegar só um ganchinho aqui. Em 2002, aliás, final de 2001, o Santos também não tinha nada, não tinha zagueiro. Sim. Não O tinha. Alex, A nossa o Alex, dupla ali, Nossa. o Alex as estava torres para gêmeas, ser dispensado, Torre Gêmea. né? Então, assim, a nossa água aqui é muito abençoada, cara, muito abençoada. É nesse assunto que nós vamos entrar agora, Roberto. O que nós vamos falar agora é o seguinte. Para vocês, quem foi, você também, torcedor, manda pra gente, escreve aqui sua opinião. Quem foi o destaque do Santos na base, esse 2020? Quem foi o melhor jogador da base? A gente tem aproximadamente 18 jogadores criados na base. Digo criado, o Lucas Veríssimo é um deles. Lógico que já está consolidado, mas é cria da base. No elenco do Santos. E quem foi o melhor do elenco geral? Eu vou começar já dando a minha opinião aqui. Eu vou divergir um pouco, porque eu já vou até explicar porque que eu vou falar. Para mim, o melhor jogador do Santos nesse 2020 foi o Cuca.
Porque ele arrumou o time. Eu gosto muito do Marinho. Gostei da atuação dele. Mas ele arrumou... Indo Eu, em contra. técnico, já não internet, sou ó, fã do Cuca. O Josué já falou aqui. Depois do Gesualdo, qualquer técnico ia trazer melhoria. Não, mas, ó, Josué é meu amigo. Um abraço pro Josué. Quero que vocês entendam, eu vou me posicionar porque que eu escolhi ele. Se você me pergunta, meus amigos que estão aí assistindo, Zoanes, Adilson, um grande abraço, Rodrigo, Rogerinho, eu também não escolheria ele. E eu fiquei chateado quando ele foi anunciado. Assumo também. Só que o que ele arrancou do time que nós temos, se você comparar o time dele com o do São Paulo ano passado, quem fez melhor? São E outra coisa, além disso, duas coisas que eu acho fundamental. Na negociação do Sacha e do Coisa, ele ainda trouxe dinheiro pro Santos. É por isso que eu escolho ele. E da base, eu acho que o destaque aí, vocês vão se posicionar, cada um tem a sua opinião. É isso aqui que a gente quer mesmo. E da base, para mim, o destaque foi o goleiro John. Passou ainda o João Paulo, que teve uma lesão, jogou. Pra mim, tudo bem que já tá com 24 anos, né? Pra gente não é tão novo, é que infelizmente a oportunidade pra goleiro é muito menor. Mas ele é um grande destaque, eu acho que ele vai ficar com essa camisa do Santos número 1 aí. Vai ser o titular daqui pra frente. O que você acha, Débora? O melhor do elenco, pra mim, Marinho. E de revelação, Sandri. 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 O volante, né? Eu vou ficar com ele. Sandri. Vamos lá, André. Pode Eu vou com a Débora, eu sou muito fã do futebol do Sandri. Sandri, a gente conhecia como Sandri, né? Aí na transmissão ele virou Sandri. Enfim, mas eu sou muito fã do futebol dele. É um moleque assim que tá desde os 11 anos, se eu não me engano, no Santos. Ele é muito da base, né? Ele é bem menino da vila mesmo. Então eu fico com o Sandri também, gosto muito do futebol dele. Temos aí o John, o próprio João Paulo, que salvou a gente em muitas ocasiões. A gente tá bem servido. Nosso medo era goleiro, a gente foi buscar o quarto goleiro, terceiro, quarto goleiro, e a gente tá bem aí, os moleques de revelação do campeonato e tudo mais. Mas fico com o Sandri ainda. Gosto muito do Caio Jorge. Eu, particularmente, vou assumir aqui que eu sou um pouco crítico ao Caio Jorge. Não sei se meus amigos vão me seguir. O Gilvan já deu uma olhada aqui. Mas eu acho que todo mundo já deu uma olhadinha. O Caio Jorge é o garoto Libertadores, né? A gente podia aproveitar ali. Na Libertadores o menino tá tendo personalidade. Tá devendo um pouco no brasileiro, mas é jovem, é menino. É um dos mais novos, né? Que tá jogando. Mas com uma personalidade incrível, que ele entra num jogo contra um Grêmio da vida e o menino vai pra cima, faz gol. Claro que tem ali por trás deles o Marinho, que apesar de ser novo, é um cara experiente, que já rodou bastante. Então, eu acho que esse ano a gente está bem servido o próprio Palha, o Wagner Palha, né, que vem jogando bem também quando tem oportunidade. Eu acho que a gente está bem servido esse ano. Espero que esses meninos sejam aproveitados como eles não foram aproveitados o ano passado, porque segundo o nosso São Paulo, que a Débora ama, que eu gostava porque era o meu filho São Paulinho. Mas eu acho que assim, ele, não querendo entrar no assunto São Paulo, por favor, mas, cara, não dá pra ele falar que não tinha jogador na base. Então, de onde esses meninos vieram? Né? Eles estavam aí faz tempo. Então, dava pra ser aproveitado com antecedência. Mas acho que foi o momento perfeito pra eles estrearem, na minha opinião. E aí, Roberto, quem que pra você foi os destaques do Santos? Pra não torcer aqui na orelha, o Sandri, eu também acho, né? Mas eu acho que o John, ele entrou numa situação muito complicada, tá? A gente já estava perdendo São Paulo. Eu acompanhei um pouco do John na Portuguesa Santista, né? O ano passado. Mas ele, para mim, eu vou te falar honestamente, ele me impressionou, cara. Pelo que ele jogou na Portuguesa e o que ele vem jogando pelo Santos, ele me impressionou muito. Mas o Sandri, eu acho assim, trabalhar a molecada, como o Cuca está trabalhando, é muito essencial dar ritmo de jogo para eles, tá? Porque não adianta colocar um moleque também na Furiosa, né? Lá, tá? Então, tem que botar ali 2, 3 jogos, ou 20, 25 minutos do segundo tempo. É um moleque que tá com gás todo. Esse trabalho o Cuca realmente está fazendo. E o Cuca, cara, ele salvou o ano. A verdade é essa. Ele colocou o menino, o Ângelo, 15 anos. Que eu digo aqui, salvou no sentido de ele ter trabalhado com o grupo, que estava todo desmontado. Dependendo do técnico que viesse, que a gente já teve vários aí, que, pelo amor de Deus... Roberto, só para complementar que você está falando do Cuca, por que para mim o destaque no profissional foi o Cuca? É o Emerson Leão de 2002. 2002 nós começamos o ano, quem é jogador? Nós não conhecíamos ninguém. Caras,
e a gente foi verdade. campeão jogando um futebol bonito. A gente não tá jogando tão bonito, mas, gente, quem lembrar do início do ano, nossos colegas santistas, pô, o Santos vai cair, o Santos vai brigar. Nós estamos entre os 8, porque a gente teve que abrir um pouco de mão por falta do elenco e não poder registrar. E estamos assim entre os 4 melhores do país. Nós passamos já o Flamengo, Corinthians e vários outros times aí que tem muito maior investimento e dinheiro que a gente. No Brasil só estamos nós e o Palmeiras, né? O que a história conta, né? O Léo mesmo, em 2001 para 2002, o Marcelo Teixeira chamou ele e falou, olha, eu não tenho dinheiro para comprar jogador. O que temos é isso. O que tem são esses aí. Vira. Ele olhou para a canela do Robinho e falou, mas esse cara aqui que você quer que... Então, assim, ele ganhou o campeonato, né? Em cima do nosso maior rival, né? Que pra gente, em 2002, cara, foi aquele espetáculo que a gente deu, né? Fora no amistoso aqui, eu me lembro... Tudo começou e terminou com o Corinthians nesse ano, né? O amistoso na Vila Belmiro... Foi 3-1, não foi? Santos e Corinthians, e já era o Parreira, já era o técnico do Corinthians. É atual campeão da Copa do Brasil. Então, e eles vieram todo... E a molecada aqui meteu 3, né? Então, assim, já começou ali. Concordo com você. O Gilvan ficou meio assim com o Cuca, né? Claro, a gente tem que respeitar, mas eu acho que no momento que ele chegou, o momento que o clube passava, a turbulência que estava lá. E outra, hein? O Pérez, ele saiu com o Pérez. Ele foi embora com o Pérez, o problema que ele tinha no coração, na época lá... 2018. Que ele tinha que se cuidar e tal. Mas ele retornou, quer dizer, ele poderia chegar e, olha, eu não quero, já tinha trabalhado com essa diretoria. E obrigado, viu, Cuca? Ganha aí a Libertadores, que tá tudo bem. Estamos torcendo. O Marinho... Pode arrematar. Não, o Marinho até citou agora numa entrevista que o Cuca, pra eles, foi um paizão, né? O cara chegou, abraçou o elenco. Foi o presidente. Ele teve que resolver situações como o Sacha, situação que nem era, né, do interesse dele. Aí o cara foi lá. Então, tem que parabenizar o Cuca aí pelo que ele vem fazendo. Olha... vai o Gilvan lá. Não, eu tenho fama de corneteiro, tá? Eu vou desabafar aqui com vocês. Eu vou deitar aqui pra isso. Eu vou deitar no divã aqui, eu vou abrir meu coração para vocês. Coração. Olha, eu acho que o Cuca a gente tem que separar ele em 2. Ele como gestor de elenco e ele como técnico beira de gramado, beira de campo. Por que eu separo? Porque eu concordo em gênero, número e grau no que vocês falaram, de como ele uniu o grupo, como ele conseguiu resolver problemas que até então pareciam insolúveis pela falta de comando na diretoria do clube, como, por exemplo, o Sacha, que ainda conseguiu um troco, o Everson, conseguiu fazer com que o time jogasse bem mesmo sem receber salário. Não é qualquer um que faz isso, né? Não é qualquer um que mata no peito uma bomba dessa, né? Exato. Mas, por exemplo, ele ainda tem uma resistência em usar alguns meninos. Ele tem uma teimosia com alguns outros jogadores que, pra mim, já não dão mais tem um certo. que, pelo amor de Deus... Eu vou falar aqui... Eu acho que ele não Eu tá... acho que é unânime. Eu acho que ele não tá aqui porque o programa é novo, mas um dia, se ele chegar na minha frente... Vai buscar esse vídeo. Ele vai buscar esse vídeo. Se ele fizer o gol agora do título... Ele vai aparecer pra você. Gente, o Arthur Gomes não dá. Jesus! É ele. O Arthur Gomes, pra mim, ele tá chegando num nível de Nilson... sabe? O Nilson só veio pra perder aquele de André Belezinha. Quem lembra do André Belezinha? Isso é coisa que é bom nem lembrar. Entendeu? Pra mim, na mesa. o Arthur Gomes tá chegando nesse nível. E ele não desiste do Arthur Gomes. Eu não sei o que ele vê no Arthur Gomes. O Arthur Gomes, todos os fundamentos, ele erra. Qualquer coisa, com movimentação sem bola. Acho que perdeu o gol com o braço, era melhor ter cortado os braços. Rapaz, Se ele não tivesse ali, a bola ia entrar. Minha sobrinha de 7 anos teria feito aquele gol, teria metido a cabeça na bola, rapaz. Ele foi lá, fechou o olho, encolheu... Com todo o respeito, ele consegue escorregar, ele consegue pisar na bola e cair. E ele acha que aquela meia pedalada e a partida Eu pra acho esquerda... que ele é bom jogador, o que atrapalha ele é a bola. Exatamente. Então tem coisas no Cuca que me irritam profundamente, e o Arthur Gomes é uma delas. Né? Então, depois a gente vai discutir mais a questão tática aí, mas eu acho que às vezes ele é teimoso com algumas convicções. Coisa, por exemplo, que a gente viu o time jogar de uma forma muito boa com o comando do Marcelo Fernandes. Presuntinho. Sim. Verdade.
Quando ele tava afastado do Covid. Ele conseguiu ganhar lá, com meio time de Covid, ele conseguiu ganhar lá no Equador, Teve de um um time que aumento, tava invicto dentro de casa. Mas aí ele fala, a fala é jogador para jogador. Exato. Né? Então, eu acho assim, eu tenho minhas ressalvas com o Cuca. Mas se a gente for analisar, depois do Gesualdo Freira, né? Tadinho, velho. Se a gente colocasse Tadinho, um Cone... Bom menino. Mas não dá, Bom não menino. dá. E vou te falar, ele pode processar o Santos ainda, o José. Pode. Não, mas não, pera, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. Não, Sabe Outro que- dia. Eu só vou Deixa eu só pegar, rapidinho. Vai, Você pode falar. imagina o seguinte, Serginho Chulapa jogando hoje, o Marinho batendo aquele escanteio que ia ser um gol olímpico, Sim. e aí chega o Arthur Gomes e faz o que ele fez. Rapaz. No vestiário, cara. Já era. No vestiário não tinha jeito Já não, era, cara. já Que o era. cara ia falar, pra que tu, sabe? Outra coisa, desculpa, a gente tá se estendendo na questão Cuca, mas outra coisa, Luiz Felipe, a gente tem Alex, Derrick, e tem o Wagner Leonardo, Wagner Palha. Gente, o Luiz Felipe, ele tá sem também, ritmo. Jean Mota. Jean morto. Jean morto. Então, eu ia falar isso. deixa eu O só Bruno falar da Ferraz questão. falou que o Jean Mota que vai fazer o gol do título da Libertadores, hein? Não, aí- Anotem aí, ó, o Bruno Ferraz, hein? Busto de É bronze. ele que tá falando, Sai, não Bruno. sou eu. Busto- Fazendo gol sem. Dois bustos de bronze, um pra ele, pro internauta e Vai outro ter que pro Jean pedir desculpa Mota. pra ele e pro Arthur Gomes, De hein? joelhos, eu peço. Agora, a questão do melhor jogador da base, pra mim, acho que o Sandri, eu acho que é unanimidade. Né? Tudo bem que a gente teve as questões do João Paulo, que salvou a gente, que Muito bom goleiro. surpreendeu. Depois o John surpreendeu mais ainda. Sim. Então, mas eu acho que a forma... O Sandri é o volante moderno. Ele marca bem, ele dá o Ele passe sabe bem. jogar, sabe sair jogando. Ele- né? guardadas as devidas proporções, mas ele me lembra. Eu não vou falar o nome Ele aqui. vai Eu longe, não vou vai. zicar, não vou zicar. Não, mas ele é aquele volante box to box, sabe? Que vai até a área, pisa na área defensiva e pisa na área ofensiva. É muito bom, né? Esse é o tipo de jogador que dá certo na Europa. Outro jogador Entendeu? que, rapidamente, que não é da base, mas eu acho que o Santos fez bem em manter é o Bruno Marques, né? É. Sim. Ele é um Atacante. menino que, pô, ele é alto. E não só... Geralmente a gente acha que esses atacantes altos, bom eles com só pé. sabem fazer gol de cabeça, só sabe... E ele sabe jogar, esse menino. Eu tava até brincando, o meu tio Jorge tá assistindo aqui, ele falou que ia comprar o passe do Bruninho. O menino tá valendo 600 mil, né? 600 e o mil. Santos falou que comprou. Então, cara, foi um dinheiro Ele é bom com o pé. Ele bem fez... gasto e ele tem mercado, ele é um menino novo, Eu cara. não, 21 anos. eu não lembro qual Isso, jogo né? que foi que ele fez 2 pivôs. Eu acho que foi contra o Vasco, ele deixou o Felipe Jonathan na cara do gol. E ele tem personalidade. No jogo contra o Flamengo, ele peitando lá o zagueiro do Flamengo. O menino Então, ele é bom. E o jogador do elenco, um veterano, que eu acho que foi o melhor jogador, não tem como fugir do Marinho, desculpa. o Marinho. O Marinho, ele vestiu a camisa, Ele é líder, né? ele é líder dentro do elenco, o pessoal da base olha pra ele com respeito, e ele não se impõe como alguns veteranos fazem, com marra, não. Você vê que ele abraça a molecada. Né? E tecnicamente, você vê que o jogo que o Marinho não joga, o time fica perdido, né? Porque não tem aquela válvula de escape. Então eu acho que não tem como fugir do Marinho, na minha opinião. Vou mandar um recado para ele. Marinho, ó, mini míssel lá no campo do Boca. 2 tá bom. No esculacha, 2 tá bom. Guarda pra volta. Guarda pra volta. É isso aí. Dá o recado, vamos voltar já. Que aí, se você fizer É o 2 do- lá, mini Palpite. míssel, talvez o nosso técnico da seleção olhe até por você, né? Porque Que as não tranqueiras que tá lá, Jesus. Mas é até bom nem levar. Deixa ele aqui. Não, Mas deixa ele aqui. Deixa ele eu aqui. acho que seleção é mais por merecimento. É. O cara sentir que, pô, vestir. Eu não acompanho seleção brasileira, não tenho mais essa vontade. Também não. Mas eu acho que pro jogador, claro que a gente não quer, a gente quer manter ele aqui, mas eu acho que É uma aquele satisfação. sentimento de jogador de, pô, eu fui pra seleção, É. Eu tô eu entre os acho- melhores, né? Isso É. significa. Vamos dar uma adiantada. Continua você, Gilvan. Vamos falar agora. Quem que você acha que agora em 2021, terminando essa temporada, vai se destacar? Tanto profissional ou alguém da base? 2021, É. Vinícius Balieiro. Rapaz, ele jogou 2 jogos. Eu sou amigo de um rapaz que jogou com ele na base. Ele falou assim que ele é incansável. Ele corre o tempo inteiro, que ele é esforçado, que ele é dedicado. Então,
Eu acho que Vinícius Balieiro vai surpreender a gente. Eu acho que ele vai, ao decorrer da próxima temporada, tomar essa vaga do Alisson. Mesmo porque o Pituca também Tá prestes a quase... sair, né? Eu O acho que o Santos vai Pituca, negociar. o Pituca quase foi vendido, né? Eu não sei como que vai se desenrolar o caso do Pituca, porque, na minha opinião, e tanto é que o Pituca, por via do seu empresário, falou em alguns outros programas que não vai ter a mesma postura do Lucas Veríssimo. Então eu não sei em como que o Santos vai lidar com esse tipo de problema, mas eu acho que o Vinícius Balieiro é um nome que a gente tem que prestar atenção, porque ele entrou numa roubada, num jogo contra o então líder do campeonato, que era o Internacional, meio time de Covid, meio time infectado por Covid, e ele tomou Ele foi o melhor conta. Ele não recebeu como melhor da partida, mas pra mim ele foi o melhor da partida. Ele tomou naquele jogo, conta. né? Foi. Parecia um veterano. Jogou E assim, só bote certo, só bote na bola, e o passe dele saindo para jogar com a cabeça erguida é outro cara que eu acho que pode... Eu já vou dar meu voto, que eu tô com você. Eu ia falar, eu já tinha esse nome também. Eu acho que ele Balieiro. dá bom bote, tem um grande tempo de bola, antecipação e sabe sair jogando. Entendeu? E pode jogar na lateral direita. Que ele é lateral direito de origem. Eu gosto dele no meio, né? De lateral, assim, acho que não dá pra ficar improvisando muito. Roberto, você, quem que você acha que pode ir? Bom, acompanho vocês aí porque, primeiro, ele tem personalidade, né? Como o Sandri também. São jogadores que vêm da base, mas eles entram no time principal e eles têm personalidade. Já dá para perceber. Você vê a diferença, né? Do que nós falamos anterior do nosso grande atacante, né? Então, assim, esses meninos tá se formando uma nova... Posso até falar aqui, cara, eu acho que tá formando um novo elenco dos meninos da Vila com essa molecadinha que tá entrando. Não zica, por favor, não zica. Não, tô falando sério. Essa molecada que tá vindo, claro Precisa ter que, continuidade. claro que vai ter que ter pessoal mais experiente, né? Não dá para lançar todo mundo de uma vez só, mas eu acho que o trabalho é a continuidade. Espero que o Rueda dê continuidade com o Cuca, porque é muito importante. Não adianta você pegar um técnico hoje, fazer um trabalho um ano e chega lá, não renova e traz o Josualdo, né? Gesualdo aí para pegar essa molecada. Faz o contrato mais um ano. Se tiver que penar, vamos penar mais um ano, mas vamos fazer um trabalho lá para o futuro, vendo o futuro do clube. Só isso, é a minha opinião. Essa troca de técnico só atrapalha, só. É que o último nos abandonou, né? Queria muito dinheiro, aí foi obrigado. Aí acharam que a opção estrangeira era moda, né? Débora, é você. Não, teve o Pérez no meio também, não foi só o São Paulo. Exatamente. Teve confusões Quem que do você Pérez. acha que vai se destacar agora, dos meninos? Não, concordo com eles, mas eu ainda vou no Sandri. Ele tá com Mas acho que ele Mas disputa tá de com vez. o Sandri Não, já é ele tá realidade com já, 18 né? anos, mas eu Ele é acho que ele novo, vai é. amadurecer, Sim. ele vai... Mas o Sandri é realidade já, Sabe, eu acho. Mas eu ainda vou nele. Legal. Um menino que eu fui muito crítico, eu sou bem corneta mesmo, mas eu fui muito crítico, é o Lucas Braga. Eu acho que ele me surpreendeu, cara. Esforçado. Ele me surpreendeu, porque assim, até brincava-se na internet uma foto dele na arquibancada, né, em 2019. Em 2020 Pacaembu, ele né? no campo, jogando, em 2021 ele de volta na arquibancada. mas assim, Assistindo dentro das quatro linhas. então, mas assim... Não, mas na arquibancada na reserva lá, né? Pô? Não, mas ele vem jogando bem nesses últimos jogos. Ele é um menino esforçado, dá pra ver que ele corre muito. Eu acho, na minha opinião, até que ele não devia ser sacado nesse jogo contra o Boca. Vou falar disso. Eu achava que ele tinha que começar como titular, pelo menos para dar uma correria ali na frente com o Marinho. Então é um menino que eu espero que continue nessa crescente pro próximo ano. Espero muito dele. Tem muita gente boa. Eu posso falar aqui, ó. O Bruno Ferraz falando pra gente não esquecer do Pará, que ele ajudou muito a molecada, e independente da qualidade técnica, ele tá sendo essencial no elenco. Então, Eu concordo, porque na parte defensiva a gente já teve Vitor Ferraz. a gente vai entrar nisso daqui a Nem pouco. fala nesse nome. Obrigado, Bruno, pela participação. Quando a gente for falar do jogo do Boca, a gente vai cada um por sua opinião e eu vou falar sobre isso também, que particularmente eu não sou muito fã dele, mas nesse momento... E o Daniel Babonovic, não sei se eu falei certo.
falou que o Caio Jorge subiu muito de produção. Aquele silêncio, né? Ninguém agrada todo mundo, uns gostam, outros não. Não, ele assim, tem Ele é o menino Libertadores. tem jogador que matura mais tarde, né? Às vezes a gente precisa ter um pouco de paciência. Ele tá com 5 gols na Eu Libertadores. só Exato. brinco o seguinte, eu não tenho, é que nem você falou, eu acho que tá com sorte na Libertadores. Mas, eu tenho 1,5 m, cara. Eu faço gol de cabeça na brincadeira do futebol. Esse menino não acerta uma cabeçada, pô. Mas vambora, tomara que ele tenha treinando pra acertar uma agora, né? Depois de amanhã é queimar a nossa língua aqui. Mas no jogo contra o Grêmio, ele jogou como veterano. Ele foi raçudo, foi técnico. Aí fez um bonito gol. O gol que ele fez no início do jogo, acho que selou a nossa classificação. Ele tá bem. Ele aposentou o David Braz, né? Exato. Sem o Caio Jorge, a gente não estaria na semifinal da Libertadores. Ele aposentou o cara, né? Parafraseando o Neto, né? Diga-se de passagem, né? Se não fosse ele, a gente não estaria na semifinal da Libertadores. Eu acho que aquele jogo contra o Grêmio foi um ponto fora da curva, cara. Ali todo mundo jogou Vamos torcer, bem. Vamos torcer para aquele jogo. Se entrar com essa mentalidade de Libertadores, eu acho que o time tava muito mordido naquele jogo. De Renato Gaúcho dando entrevista e menosprezando. Então, eu acho que eles... E outra vez, quem fez isso, quem deixou eles assim foi o Cuca. O Cuca disse que ele fez uma preleção, colou fotos no vestiário, né? E isso mexe com principalmente porque são meninos. Trouxe o Zé Roberto, que foi eliminado em 2007 pelo próprio Grêmio na Libertadores. Igual o Santos postou que aquilo lá lavou a alma, aquela vitória. Exatamente. A gente tá engasgado com o Grêmio desde... Diego Souza de novo, né? Agora eu espero que o Cuca pegue a final de 2003 e faça a mesma coisa aqui, ó. Olha aqui, ó. O que eles fizeram com a instituição que a gente tá defendendo. Vamos lá, senão a gente não vai chegar na discussão do Boca hoje. Bora lá. Preciso falar um negócio aqui antes com a Débora. O Santos renovou o contrato de algumas sereias da Vila. Eu sei que você tem mais informações de quem foram, como que está. Vamos falar um pouco das nossas sereias. Então vamos lá. Renovou com a Michele e com a Camila no gol, com a Fê Palermo na lateral, com a Dai Silva e a Tayla zagueira, né, as duas são zagueiras, a Eriquinha, a Brena, a Rita Bove, que é meio campo, Bia Menezes, que é volante, a Taizinha, Amanda, Maria Dias e a nossa Cristiane. Todas elas estarão jogando no Santos em 2021. Por enquanto não tem data para a próxima competição. O Santos não lançou nada ainda, então elas só estão curtindo as férias, por enquanto. Eu acho importante a gente enxergar esse time feminino do Santos não como um time... o Santos tem obrigação de ter um time feminino. A Débora colocou que o mínimo que eles podiam fazer é renovar com as meninas, né? Sim. Dar uma condição digna para elas jogarem, mas igual a Débora falou, não tem calendário. Eu não sei se isso... Não querendo colocar a culpa na gestão do Santos, mas tem muito da CBF também, eles precisam... Mas eu acho que a gente precisa... Eu acho legal o trabalho que a rede social do Santos faz, mostrando as meninas, mas eu acho que o espaço do time feminino está muito, muito pouco ainda, né? Muito pouco. A gente ainda tem que buscar muito para saber quando vai ser o próximo jogo, que campeonato que elas estão disputando. Eu lembro que o Santos teve um timaço da Marta, da Cristiane, a gente foi campeão da Libertadores, a Vila tinha torcida para assistir jogo feminino da Libertadores, e aí, infelizmente, deixaram morrer. Isso é um problema do Brasil, né? O Brasil, infelizmente, ele não valoriza nem as jogadoras, torcedoras, né? Ele não incentiva as mulheres, assim, a jogar, a torcer, infelizmente. O Santos ainda é um clube, assim... atípico, né? Ele valoriza as torcedoras, as sócias, o futebol feminino. Com o Pérez, eu acho que ficou meio largado. Esquecido. Na verdade, assim, você vê o CT onde elas treinam é péssimo. Assim, parece que ele manteve o time porque era uma obrigação, né? Hoje a CBF obriga os clubes da Série A e não sei se da Série B também ele obriga a ter futebol feminino. Então ele meio que, né, assim, tá ali manteve, né, para cumprir. Né? Mas realmente eles não tem uma programação, não tem assim. O Santos tem no Instagram tem o Sereias da Vila. A Federação Paulista de Futebol também tem, falando sobre as meninas, né? Tem o time da Ferroviária, do Corinthians, enfim, todas, né? Eles sempre divulgam, né? Então é bem legal. E o Santos ter renovado agora, começou acho que com o Orlando e o Rueda
agora dia 1º, já renovou várias. Achei bem legal. E é importante o que a Débora está citando, não só o time feminino, mas a participação das mulheres no estádio, né? Hoje em dia a gente vê muito mais isso. Eu conheço, tem a Santástica, que não sei se ela está acompanhando a gente aqui, a Gabi, a gente sempre assiste jogos ali no 17. Então, assim, a gente vê que é importante as mulheres terem voz também no futebol. O trabalho muito legal que as meninas do Elas nas 4 linhas fazem, Sim. as sinistras Adriana, Mari, lá. as meninas. Então, isso é muito legal, dar esse valor e não só colocar como uma obrigação. Não que o Santos esteja fazendo isso, mas foi feito. Pelo que me parece, foi feito isso. Tinha um time feminino para falar que tem e só. Na gestão então, Pérez foi isso. O mais legal é isso, a gente realmente cobrar, aproveitar agora que o Santos, os sócios estão mais engajados no clube e cobrar mesmo essa gestão de futebol feminino, de respeitar as meninas nos estádios e tudo mais, porque eu vou puxar a sardinha para mim. Mas a Tusa tem as Tuzetes, tá? Que ela faz parte também, tá? Isso aí. Senão, vão me bater aqui se eu não falar as meninas da Tusa. É importante. É Falar, importante. eu tenho só uma observação, assim, a gente viu aqui todas essas questões de inclusão que vocês falaram, eu acho que isso tem que ser o carro-chefe, sempre. A inclusão, as mulheres se sentirem representadas no futebol, né? Agora, o Santos tem uma coisa que os outros times ainda não têm no futebol feminino. Nós temos uma marca. As Sereias da Vila são uma marca. E não exploram, né? Não exploram. Sim. A gente teve a Marta, que foi teve a Marta. melhor jogadora do mundo. Nós somos o único Hoje tem a Cristiane, Nós né? somos o único clube que teve o rei, a rainha e o rei do futsal, que foi o Falcão. Sim. Então, você tá entendendo? Então, é um mercado novo. O futebol feminino é um mercado novo. Tanto na Europa, teve a FA Cup da futebol feminino inglês. Foi um show de transmissão. Muito, né? Foi um o show de PSG transmissão. acho que tem um time muito bom feminino. O Lyon Juventus também. também. Sim, Então, assim, é um mercado novo que pode gerar frutos para o clube. Mas como assim frutos para o clube? Meu querido, tem muita mulher que não se sente representada, que não sente interesse em ver futebol masculino, que pode ser atraída para o clube por causa do futebol feminino. Tem uma gama de torcedores que podem virar associados, que podem virar clientes do clube por causa desse produto. Então a diretoria ela precisa entender o movimento mundial que está acontecendo, de inclusão, de tudo mais. Meu querido, vamos para a vanguarda, vamos ser os primeiros. Já tem uma marca forte, vamos ser os primeiros a explorar isso, porque isso vai trazer um benefício para o clube. Entendeu? Então eu acho que o Santos está com a faca e o queijo na mão, mas está dormindo no ponto. Pegar um gancho teu aqui, a gente estava no conselho, lançaram a camisa rosa. Não tem para vender. Não tinha para vender. Então, Fizeram um jogo, o time... Depois de meninas, outubro, né? Depois de outubro. Fizeram um jogo depois da data comemorativa. Então, assim, o marketing, me desculpe lá o Frazão, mas sabe, deixa muito a desejar, cara. precisa melhorar. Nós vamos entrar isso outro dia. Fica aí, Rueda, a dica do Gilvan, da turma aqui. Dê atenção e explore o futebol feminino que você terá bons resultados. Divulga. O futebol feminino é de graça. É isso aí. Sim. Não cobra ingresso. É jogado em Urico Mursa, por que não na Vila? Gente, aquilo é matagal. Não tem como, né? Treina é um no descaso com as meninas. É um descaso. Elas já ganham um pouco. Vai jogar num campo que me esburacado. os torcedores da Portuguesa, mas não O Pérez não deixava jogar. Se uma jogadora dessas torce um joelho... Nossa. Já ganha pouco. Pelo amor de Deus, gente. Mão na consciência. E outra coisa, aqui fica uma outra dica para essa gestão, que o associado hoje, a única coisa que tem é desconto no ingresso e direito de votar. Né? Até hoje, o associado do Santos não foi tratado como cliente. Né? Futebol feminino tem direito de transmissão? Que eu saiba, não. Não tem. Meu querido, lança um app para o sócio, para o sócio acompanhar jogo de base. Você vai no Real Madrid, o Real Madrid transmite na TV Real jogo de base. Categoria de base. O jogador chega no profissional, a torcida já sabe quem é. Já conhece. Entendeu? Exatamente. Pega jogo de base, pega jogo do futebol feminino, bota num aplicativo, bota num site com login e tal, para o sócio ter esse acesso, essa informação, esse lazer a mais. E fica aí também uma sugestão para o futebol profissional lá na frente, porque esse é o caminho.
da TV. A TV daqui a pouco vai deixar de Vou ler existir. um comentário aqui do Diego. Obrigado, Diego, pela participação sobre o futebol feminino. Falam que as meninas são verdadeiras guerreiras, pois não existe uma inclusão para essas mulheres no futebol. Elas estão brilhantes, mas quando vão para fora elas sofrem. Nós poderíamos melhorar isso, ele fala. Com certeza. Gente, obrigado pela participação de todos vocês. Cláudio, Daniel, Diego, Eduardo. Obrigado pela participação. Rodrigo, Hermida, um beijo. Edna, minha mãe, fica com Deus. Agora vamos para o assunto mais importante, que está encerrando nosso horário. Gilvan, começa você. Como é que nós vamos jogar contra o Boca? O que você acha? Qual a sua opinião? Como o Santos deve jogar contra o Boca? Eu separei algumas coisinhas que eu pesquisei aqui. Mas antes disso, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando o Santos passou pelo Grêmio, eu falei assim, a gente está do lado mais fácil da chave, porque não tem o River do outro lado. Não tem o River como adversário, né? Mas eu estava confiante, falei assim, dá pra gente chegar na final. A gente tem um elenco limitado, mas dá pra gente chegar na final. Dá pra gente chegar na final. Mas depois que eu fiz a minha liçãozinha de casa, eu ganhei uns 3 fios de cabelo branco, no mínimo. Aqui do lado, esses 3 aqui, é Boca Juniors. Porque alguns benefícios, os pontos fortes da equipe deles são justamente nos nossos pontos fracos. Né? Não. Vamos chegar lá. Tem a imagem aí, Luiz? Olha lá. Essa aqui foi a escalação e a avaliação do aplicativo SofaScore do último jogo do Boca na Libertadores, que foi 2-0 contra o Racing, certo? Então, a gente pode ver que basicamente eles jogam em 2 linhas de 4, só que os volantes eles ficam mais centralizados e os meias abertos, tanto o meia esquerdo quanto o meia direito, eles têm liberdade para avançar. O Tevez, o nosso carrasco em 2003, ele joga como segundo atacante e às vezes faz a posição de meia central, de articulador. Mas normalmente ele se aproxima como segundo atacante. Por quê? Porque a jogada principal deles é via Eduardo Salvio, aquele que jogou no Benfica. A bola aérea deles é fortíssima. E o que eles fazem? O 9, que eu acho que não vai ser esse 9, o Soldano, vai ser outro jogador que a gente vai analisar mais para frente, ele chega na marca do pênalti, entre a marca do pênalti e a pequena área para receber o cruzamento, enquanto o Tevez chega na meia-lua para receber a sobra da zaga. Então, nós temos... Posso falar que eu acompanhei todos os jogos do Santos esse ano, nós temos uma fragilidade imensa na bola aérea. O Tevez não vai jogar, porque a bola aérea não vai ter sobra. Aí o atacante vai ganhar. Não vai. É torcer pro goleiro pegar ou o cara errar. Se o Luiz puder voltar lá, volta lá naquele... Isso, Luiz, por favor. A gente vê também que o Villa é outro jogador perigoso, mas essas são as notas que eles tiveram no último jogo. Agora eu vou pedir... Nas quartas de final, no caso. No segundo jogo das quartas de final contra o Racing. Eu vou pedir para adiantar que a gente vai para esse daí do Tevez, né? Esse é do Tevez. E aqui está a nota média da classificação dele pelo aplicativo SofaScore. A média de desempenho dele é de 7,6. É um jogador de 36 anos. 100 pontos fracos, Gilvan? O cara tá uma máquina ali, hein? Essa tem sido a pontuação dele no SofaScore. Né? Ele tem conseguido essa pontuação média. Teve uma parte ali do mês de novembro que ele teve média de 8,4. O Boca, ele é líder do campeonato argentino, certo? Então, se a gente for analisar, o único jogador do Santos, do elenco do Santos, que tem uma média superior ao do Tevez é o Marinho. Certo? Então, outro ponto aqui. Pode passar para o próximo jogador? Esse é o Eduardo Salvio. Aquele jogador que jogou no... Inclusive está com 6 gols. Exatamente. Ele jogou no... aquele time de Benfica, de Portugal. Ele é um jogador, ele é um meia-direita. Ele tem um bom cruzamento. Eu ouso dizer que ele é o termômetro do time. E a nota média dele é de 7,0. Teve um período machucado, vamos torcer que ele chegue. Continue. Que ele continue. Continue machucado. E tem o atacante, que é o atacante que, pelo que eu estudei, é o que vai jogar. Que o Ábila. Perigoso esse baixinho aí também. Ele é o 9, aquele cara que chega entre a marca do pênalti e a pequena área. Ele tem a classificação média de 7,06. Né? Então,
eu vejo hoje, depois eu vou abrir não vou monopolizar o microfone aqui, mas eu acho hoje o Boca Juniors um adversário extremamente perigoso porque ele me lembra, guardadas as devidas proporções, o Ceará. O Ceará eliminou a gente da Copa do Brasil. O nosso estilo de jogo não bate com o estilo de jogo do Ceará. Nós não jogamos nada, os 2 jogos com eles. Todos os jogos. O único jogo que a gente jogou alguma coisa que a gente ganhou, a gente ficou depois numa retranca desgraçada, né, que foi do primeiro turno. Mas por que eu tô falando isso? Você tá falando que o Boca Juniors é assim. Não, o Boca Juniors é superior ao Ceará, na minha visão. Mas ele não ele dá a bola para o adversário. Ele tem a transição muito rápida do Boca Juniors. Ele é diferente do Racing e do River, que trabalha mais a bola, diferente do Grêmio, por exemplo, que gosta do passe, que gosta de avançar. E a gente tem um contra-ataque muito bom. O jogo de transição do Santos é um ponto muito forte do Santos. Né? Então, eu acho que não encaixa o jogo do Santos, porque a gente vai ter mais posse de bola do que a gente teve nos outros jogos, que a gente foi bem. Então, me preocupa demais. Eu particularmente preferia que o Racing tivesse passado. Com certeza. Como que você acha, então, que o Santos tem que jogar para conseguir ganhar do Boca? Ou vir com bom resultado no primeiro jogo? Mas eles jogam também no 4-2-3-1. Isso, o Tevez às vezes ele volta para ficar no meio dos dois pontos, dos dois meios. Teve jogo que eles jogaram assim. Agora, eles têm um percentual de 67% de aproveitamento. Eles jogaram 29 jogos, eles tiveram 19 vitórias, 6 empates e 4 derrotas só. Então, assim, aproveitamento, como ele falou, o Gilvan falou, eles são o líder do campeonato argentino, é um time cascudo em Libertadores, preocupa muito. Isso, eu acredito que o Cuca, né, ele já deva estar com esse material todo na mão, e o que a gente espera é o seguinte, o time, ele vai ter que marcar lá em cima alto, ele vai ter que marcar alto o Boca Juniors, porque se ficar esperando o Boca Juniors avançar para sair em contra-ataque contra eles, vai ser um desespero só, porque eles lançam muita bola na área, eles choveram muito. O que eu posso colocar aqui, que eu vi, e o Salvio realmente é um diferencial deles. E qual a sua fórmula? Com quem que você acha que o Santos deve jogar? Escalação para você, vamos lá, os teus 11 de quarta-feira. Eu acho que ele tem que jogar... O Santos tem que jogar no mesmo espírito que ele entrou para jogar contra o Grêmio. Beleza, exatamente. Tá ótimo. Eu ia falar isso também. É assim, o Gilvan falou, coloca lá as fotos de 2003 e fala, tá vendo esse baixinho feio aqui? Entendeu? E outra, já tá na imprensa aí, ele tirando sarro, que 2003... Eles bateram lá e bateram aqui. Os jornalistas não, né? Os jornalistas ele até falou falando bem assim. Desculpa, pode falar, Débora. Não, eu tô falando dos jornalistas. O Tevez entendeu? Então, tá zoando. Eu vi que o Tevez falou, já tá falando de uma possível final entre Boca e River. River, entendeu? É o último que ficou falando. Bom usar isso, o último que ficou falando isso tomou de 4 aqui na mesa. Os jornalistas já falam. Eu, honestamente, eles são um grande. É um time que preocupa, mas eu acho que tem que estar com a. Independente, porque a gente pode colocar 11 jogadores e, de repente, ele formar uma situação lá que ele vai segurar lá em cima, a marcação alta em cima deles, porque se eles também não saírem pelas laterais, pelo meio eles não saem muito. Eles vêm mais pelas laterais. Então, assim, que joguem com o espírito que jogaram contra o Grêmio. Se jogar lá da mesma forma que jogou, e vir decidir na Vila Belmiro da mesmo jeito que decidiu com o Grêmio, aí, amigo, pode vir Boca, River, o que for. Débora? Não, concordo com o Roberto também. Tem que jogar como jogou com o Grêmio. O Boca assusta, né? É um time que assusta, ainda mais lá. A nossa sorte, vantagem é que não vai ter a torcida, né? Claro, exatamente. Isso é evidente. Um pouquinho, né? Porque aqui a gente não fica, né, do lado de fora, fica mandando vibrações, mas lá... Aqui vai ter uns fogozinhos, né, claro. Aqui tudo é proibido, aqui né? Aqui a gente fez uma baguncinha no último jogo. Aliás, a gente estava vendo o jogo próximo, né? Sim. E não precisa, porque não podia assistir. A imagem, ela tem um demora... Né? Tem um delay. E a gente comemorava o gol com fogos. Um minuto antes da... eu acho que vai ser... Tem tudo para ser um jogo muito, muito bom de assistir. Eu vi que o Gilvan colocou aqui pra gente, a média de idade dos jogadores ali da frente do Boca, ela é alta, né? Que a gente tem o Tevez
já tem 30, 36. 36. O Salvio ali, eu vi, tem 31. O Salvio tem Ábila, 30. O Ábila tem 31, Isso. né? Então, cara, a gente também vai dar correria pra cima desses caras, assim. A gente tem que entrar com esse pensamento, com o pensamento do jogo contra o Grêmio, que foi um jogo atípico, foi o melhor jogo do ano pra gente. Então, assim, tem que ser com esse pensamento. A gente tem que entrar com essa ideia de que a gente é capaz de ganhar do Boca lá e aqui. E eu acho que a gente vai ganhar lá e vai ganhar aqui, hein? Eu também acho. Eu também acho. Eu acho que assim. Eu não acho, eu tenho certeza. O espírito de jogo contra o Grêmio, mas o estilo, o jeito de jogar contra o Internacional. Sim. A gente deu a bola pro Internacional. No jogo que a gente não tinha ninguém, a gente meteu 2, jogou muito bem, a gente deu a bola pro Internacional. Mas o problema é que Com o perigo, Boca, diferente do Internacional e do Grêmio, não troca passe pelo meio. Sim. Jogada aérea deles, Ah, né? Forte ele- jogada aérea. Exato. O meu medo é o... Me assusta. Exatamente. Me assusta a jogada aérea deles. Mas eu acho que o Santos tem tudo pra... Vamos agora pra fechar. Faltam 10 minutos pra gente encerrar. Com a escalação, vi aqui uns gráficos, umas demonstrações de como o Santos pode surpreender aí o Boca Juniors lá em La Bombonera. Olha só, aqui, esses daqui são palpites que eu tô dando, tá? Sim. São 3 possíveis escalações. A primeira, eu acho que é a base de todo torcedor santista. Todo torcedor santista hoje, se for montar o elenco do Santos de cabeça, talvez monte esse elenco. A mais É provável. o mais seria o mais provável de acordo com o elenco em si, não com as características do jogo. Né? Com o John Vitor, a dupla de zaga do Veríssimo e Luan Pérez, os laterais Pará e Felipe Jonathan, o Alisson fazendo essa via de terceiro zagueiro, de líbero pelo meio, né? Ele não avançar o meio de campo, ele ficar no meio da zaga. O Pituca e o Sandri fazendo box-to-box. São 2 volantes, mas são 2 volantes que sabem jogar. São 2 volantes que sabem marcar e que sabem jogar. O Soteldo e Marinho pelas pontas e o Caio Jorge fazendo a função que às vezes é de falso 9, que ele vem buscar o jogo entre os volantes. Tá? Mas se eu tivesse que apostar, eu não apostaria que o Cuca vai colocar vai jogar com esse time. Porque o Lucas Braga tem dado uma contribuição tática para o time muito importante. E o Cuca gosta desse tipo de jogador. Diz que ele tem ajudado muito na Mas marcação. ele volta muito na marcação. Exatamente. Eu acho que ele merece. E ele joga exatamente na faixa de campo do Salvio. Sim. Então, o Felipe Jonathan, para mim, ele não é aquele jogador defensivo. Eu acho que ele é o melhor jogador, o melhor lateral apoiador. Né? Eu não acho que as características defensivas dele sejam as melhores dentro do que a gente tem por lateral. Né? Certo. Mas, se o Lucas Braga... Aquela lá mesmo. Volta. Não, a outra. Passa de novo. Não. Essa mesmo. Não, essa é outra, tem uma Com o terceira. Lucas Braga, essa daí. Isso ali. Essa ali. Lucas Braga. Essa daí. Com o Lucas Braga fazendo. Sentaria o Soteldo, é isso? Eu acho que. Porque o que acontece? O Cuca deu uma entrevista no pós-jogo falando que ele precisa de armas no banco. Então, na minha cabeça, ele estava se referindo ao Soteldo. Porque se o Santos precisar fazer uma modificação ou pegar, por exemplo, a média de idade do Boca é alta. O jogo todo, Exatamente. Será que vai aguentar o jogo todo? Se você coloca o Soteldo no segundo tempo rabiscando pela ponta esquerda, talvez seja uma alternativa para mudar o jogo. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria nessa escalação. Lucas Braga no lugar do Soteldo. Exato. Eu não acho que ele vai mexer no meio de campo. Eu acho que também não. Eu acho que ele vai colocar o Lucas Braga no Não, lugar porque do os dois Soteldo. voltam para marcar e saem pro jogo também. Exatamente. Porque o ponto forte do Boca justamente é o lado direito. Se a gente conseguir congestionar o lado direito, e a gente viu, o Lucas Braga mostrou que sem a bola ele é um jogador que obedece taticamente às instruções do treinador, eu acho que essa vai ser a escalação que o Cuca vai utilizar. Eu usaria? Não. Eu acho que a gente tem que ir com o que a gente tem de melhor. Porque se a gente for nessa de reagir ao adversário, a gente pode se complicar. Para mim, o Santos tem que chegar e jogar. Ganhou, não ganhou, paciência. A gente tem que ir com o que a gente tem de melhor. Mas, talvez o Cuca use essa escalação. A outra escalação provável é justamente ele tirar o Sandri, colocar o Pituca de segundo volante, colocar o Soteldo como o terceiro homem de meia, e colocar o Lucas, assim, né? que já jogou assim,
e colocar o Lucas Braga na mesma posição. A gente tem que ver Perde que um pouco ele na utilizou marcação. o Arthur Gomes como um quarto homem no último jogo e ele falou que aquilo foi um teste para o jogo contra o Boca. Talvez ele não tenha testado o Arthur Gomes, mas sim a possibilidade de jogar com 4 homens de frente, com o Marinho, Caio Jorge, Soteldo e Lucas Braga. O Lucas Braga se sacrifica em prol do Soteldo e o Soteldo ele tem um passe rápido, ele faz uma triangulação mais pelo meio. Essa seria uma escalação mais ousada, né? Eu não acho que ele vai fazer isso, mas O Lucas Braga, que você colocou o Lucas Braga, ele vai segurar o Sálvio lá, porque o Sálvio Exatamente. sobe por ali. Exatamente. E a jogada mais forte deles é o Sálvio. Então o Lucas Braga pode estar segurando. Ele pode montar esse time justamente por isso. Exatamente. Para segurar um pouco o cara ali. Até mesmo ele pode colocar o Lucas Braga como terceiro homem de meio, como ele já fez anteriormente, e colocar o Soteldo na ponta esquerda e eles ficarem revezando posicionamento, como já aconteceu anteriormente. Então eu acho que, não, na minha opinião, não vai fugir dessas 3 hipóteses. Sim. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Soteldo começando do banco e o Lucas Braga começando como titular para segurar o ímpeto do Sálvio. No início do jogo. Exato. Você acha que vai ser isso também, Débora? Também acho. Você acha que ele vai sacrificar? No caso, é porque o Soteldo não vive tão bom momento. Mas eu acho que só amanhã a gente vai saber disso. Vamos ficar nesse Quarta, suspense. depois de amanhã. Mas aí, amanhã acho que ele já começa o Gilvan- a o Gilvan comentou, soltar, ele pode segurar o Soteldo no banco e vamos é uma supor hipótese. 1-0 pro Santos. Virou o segundo tempo, vai dar desespero no Boca. Ele mete o Soteldo lá, os caras vão... Eu acho que vai ser uma... Entendeu? Vai dar sufoco lá na frente para eles. Ou, por exemplo, o lateral direito tá pendurado. Sim, Coloca o Soteldo para rabiscar na frente dele, Sim. arruma uma expulsão. sim. Se bem que eu duvido que vão expulsar alguém do Boca Juniors. Esquece. Essa possibilidade Mesmo sem é torcida, muito sem remota. Eu vou dar a minha opinião. A gente tá jogando contra 2 adversários, contra a Comebol e contra o Boca. Porque eles vão fazer... O que eles vão fazer de Uma ajuda final argentina, pro Boca É. ganhar a Libertadores no ano que o Maradona. Maradona Não morreu? morreu. Não tá escrito. Tem isso também, É? não tinha nem pensado A gente viu isso nisso. na NBA, né? O Sim. Kobe Bryant, infelizmente, morreu. O que ajudaram o Lakers. Lakers a ganhar esse anel aí não está escrito. Então a gente tem 2 adversários. A gente tem que entrar para matar. Sim. Gente, obrigado. A pergunta, Gabriel Pereira, ele fez uma pergunta lá no início do nosso programa sobre o projeto da W Torre para o Estádio da Vila, o retrofit. A gente fica com o compromisso de começar com esse assunto segunda que vem. Gabriel Pereira. Segunda-feira que vem, a gente começa a falar sobre esse assunto na próxima semana. A gente agradece a presença de todos, a participação de todos os torcedores aqui, Cláudio Neves, Eduardo, Marcos Viana e muitos outros que talvez a gente não tenha conseguido falar. Pedimos para vocês seguirem a gente no YouTube, Instagram e no Facebook. Conversantos, uma conversa entre os torcedores do Santos. Aberto a perguntas, sugestões. Se vocês quiserem, escrevam lá algum tema para a próxima semana, algum assunto. Até semana que vem, nós vamos ter esse jogo do Boca na quarta e o jogo no final de semana com o São Paulo no estádio do Morumbi, se eu não me engano. Domingo, sim. Então a gente vai ter muita coisa para estar comentando e a preparação já para o jogo de volta. Mas mandem para a gente comentar alguns assuntos aqui. E o YouTube oficial, Facebook, as redes sociais é Conversantos Oficial. Curtam, cliquem, participem, agradeço a presença de todos. Posso mandar um beijinho aqui? Um abraço para o pessoal que está assistindo. Queria mandar um abraço para o pessoal de Maringá, do Bonde 44, que está assistindo o programa. Alexandre de Campinas. Márcio Costas, que está assistindo, que é conselheiro do Santos. O Felipe Mendes, a Valéria Mendes. E o meu namorado, Carlos Manuel. Eu vou mandar rapidinho aqui. O Paulo Roberto Marçal, o grande Marçal, está mandando um recado aqui. Dia 6, o jogo contra o Boca. O pessoal vai se reunir no restaurante Recanto da Vila. Passei. Não, só agradecer. Foi um programa excelente, muito bom estar com vocês. A gente se sente aqui, ó, na Vila, né? Uma saudade da Vila. Ela cheia, né? Porque ela vive vazia. Semana que vem enche essa arquibancada vazia. Mas agradecer a todo mundo que acompanha a gente pelo YouTube. Lá em casa o pessoal tá todo mundo reunido. Minha avó, um beijo, vozinha. Meu filho, eu não sei se ele tá vendo, né? Mas depois eu vou mostrar para ele.
E só agradecer mesmo a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. A gente se esforça para fazer isso. E que vocês entendam que o real intuito disso daqui é ser uma voz do torcedor. Então a gente está aqui sempre interagindo, sempre lendo as perguntas, interagindo com vocês. Então muito obrigado a todos que acompanharam a gente. Segunda-feira que vem tem mais. Acompanhe a gente também lá nas redes sociais, Facebook, Instagram. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Queria agradecer aqui alguns amigos aqui que entraram para prestigiar. O Ricardo, Cadu Ferreira, torcedor do Lakers, modinha aqui, ficou bravo comigo. Um abraço para ele, um abraço para o Josué também que entrou, Santista Roxo. Um beijo para minha esposa que, se não estiver acompanhando agora, já começou a ver Criminal Minds já, né? Ela falou assim, não, vou deixar isso aberto aqui. Por isso que você já fez a média lá no começo. Já fiz no começo, começo, justamente já para deixar tudo redondo. E agradecer a todo mundo que depositou um pouco do seu tempo nesse nosso trabalho. É um trabalho inicial, estamos começando, haverão alguns erros iniciais, mas o objetivo é justamente criar um espaço em que o Santos seja o assunto principal, proporcionar ao internauta uma saída, uma alternativa para estar sempre acompanhado naquilo que rola nos bastidores. Temos pessoas que têm vivência no clube, né? Temos tantas histórias como torcedores, como amantes desse clube tão importante na história do futebol mundial. Tá certo? Então, um abraço. O Renan tá falando que você esqueceu de mandar um abraço aqui pra ele. Ah, o Renan Costa. E eu esqueci, meu sobrinho. E eu esqueci duas pessoas. Rapaz. Eu vou me corrigir agora, que também estão assistindo o programa, que é o Alexandre de Campinas, que é meu amigo, e o Milton Teixeira Filho, que também está assistindo aí. Miltinho. Agradeço todo mundo também. Lu, beijo, Lu. Tusa na área, Lu. Eu não esqueci, não. Gente, obrigado a todos. Parabéns pelo programa, André, Roberto, Gilvan. Débora, acho que pela primeira foi excelente. Vamos errar, vamos melhorar. Para você, participe, mande lá a sua sugestão nas nossas redes sociais, para a gente ter assunto para a semana que vem, mande perguntas. Muito obrigado, boa semana a todos e Santos vença ou venha pelo menos com um empate para a gente decidir na Vila. Um abraço a todos e boa semana. Valeu, gente. Limpou a jogada, vem por dentro, ajeitou para Neymar, entrou, bateu, é gol! Santos! Santos! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão.